23 de abril de 2014. Sem Luiz Fabiano, mas com o acima da média Paulo Henrique Ganso, São Paulo enfrenta o CRB esta noite em Maceió. Grêmio e Atlético Mineiro iniciam fora de casa briga por vaga nas quartas da Libertadores. Bolívar é o primeiro time classificado. Conheça um pouco mais sobre Petrus, reforço do Corinthians que já conquistou uma vaga entre os titulares de Mano Menezes. No Palmeiras, Leandro é mais um a pedir a permanência do parceiro Allan Kardec. E ainda tudo sobre a final da Superliga Feminina de Vôlei entre Rio de Janeiro e SESI São Paulo. É daqui a pouquinho, no Gazeta Esportiva. Não troque de canal. O Gazeta Esportiva volta já. Olá, ótima noite de quarta-feira para você. O Gazeta Esportiva começa falando sobre o São Paulo, que joga daqui a pouquinho contra o CRB em Maceió pela segunda fase da Copa do Brasil. A equipe de Muricy Ramalho quer repetir a boa atuação que teve na vitória por 3-0 diante do Botafogo na estreia do Brasileiro, para confirmar de vez o novo esquema com os meias Bosquilha e Ganso. Para isso, o tricolor espera encontrar na torcida alagoana o mesmo apoio das arquibancadas do Morumbi. 31 mil pagantes encheram o Morumbi e empurraram São Paulo na vitória por 3-0 sobre o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. Foi o maior público da primeira rodada da competição. Nesta quarta, o tricolor enfrenta o CRB em Maceió pela Copa do Brasil. Mesmo longe de casa, o carinho do torcedor não vai faltar. Da última vez que a gente foi em Maceió, a torcida também lotou o estádio para nos ver jogar e nos apoiar. Então eles vão estar lá nos esperando para mais uma vez tá ajudando a gente, assim como foi no domingo passado no Morumbi. Ganso se refere ao confronto contra o CSA, rival do CRB, que foi o adversário do São Paulo na primeira fase da Copa do Brasil. Todos os 15 mil ingressos colocados à disposição dos torcedores foram vendidos e mais de 17 mil compareceram ao Rei Pelé. Naquela oportunidade, o tricolor venceu por 1-0, gol de Osvaldo, mas não evitou o jogo de volta. A missão desta vez é conseguir a vitória por 2 gols de diferença para amenizar o calendário são paulino. Por isso, Muricy Ramalho levou para Maceió quase todo o elenco que tem à disposição, incluindo Hudson, novo reforço, relacionado pela primeira vez. O Muricy ainda não passou nada, né? Quem vai atuar ao lado da gente, né? Deve poupar o Luiz Fabiano. Mas a gente vai saber na hora e quem entrar vai dar conta do recado. O time será praticamente o mesmo que venceu o Botafogo. A única mudança será Luiz Fabiano, que tem recebido atenção especial da comissão técnica por causa das lesões que sofreu nos últimos anos. No lugar dele, deve jogar Ademilson. O atacante, no entanto, não é considerado por Muricy o substituto ideal do camisa 9 no tricolor, que busca outro jogador. O São Paulo está à procura de um centroavante para ter no elenco mais um jogador com características parecidas com as de Luiz Fabiano. O reforço pode estar do outro lado deste muro, no vizinho Palmeiras. E se depender de Ganso, o nome especulado está mais do que aprovado. O Allan Kardec, eu já joguei com ele, né? Já pude estar presente dentro de campo juntos. É um cara que sabe fazer muito gol e tem uma qualidade muito grande também. Se chegar, vai ser um cara que vai ser muito bem-vindo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A expectativa, portanto, do São Paulo em campo é favorito, deve cumprir com seu papel também de vencer com 2 gols de diferença e eliminar o jogo da volta dessa segunda fase. Ainda é assim. O Ganso que, aliás, frases polêmicas no São Paulo nessa semana, né? O Ganso dizendo que melhor que ele não tem ninguém em São Paulo ou no país, né? Que ele é acima da média. O presidente do São Paulo... Humildade que é bacana também. Pois é, e aí o presidente do São Paulo dizendo também sobre o Kaká, me chamou muita atenção, que passou batido, nós não falamos ontem por falta de tempo, que era bom ter o Kaká interessado porque tinha dente na boca, era alfabetizado, falava bem português. Infeliz, hein? Era bonito, andava bem vestido. Conheço tanta gente também bem vestida que fala bem português, que tem dente na boca, é bonito.
E é corrupto, e é ladrão. Exatamente, e é tem um colarinho assim, branco, mas que vira e mexe, você vê sujeirinhas. Mas o que importa mesmo agora, nesse contexto do comentário de hoje, é o futebol. Eu me lembrei do Ganso, que o Ganso ainda é daquela entrevista coletiva. São Paulo já está lá em Alagoas, na expectativa da partida. E deve ser apoiado, porque tem a torcida do CRB, local, obviamente, mas tem também a torcida dos rivais do CRB. E que tem uma simpatia para o clube de São Paulo e do Rio de Janeiro, pela tradição, pela camisa. Então, eu acho que o São Paulo vai ser muito bem recebido e deve cumprir com o seu papel de favorito, que é vencer com 2 gols de diferença e eliminar o jogo da volta. Para o CRB, participar do jogo da volta é o grande objetivo. Claro que tem time que às vezes um jogo da volta aqui, outro acolá e vai chegando. Lembra do 15 de novembro, lá de Campo Bom? Foi chegando, o Santo André é a mesma coisa, mas não vejo grandes possibilidades de São Paulo ser surpreendido não, Chico. Você vê? Chico Pitoniza Lang. Boa noite. Bom, boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Está aí o Luiz Fabiano comemorando um gol que saiu de pato para ganso e de ganso, aliás, de ganso para pato, não, de pato para ganso e de ganso para Luiz Fabiano. Olha lá, ganso para Luiz Fabiano. Muito bem. Começou a jogada com o pato no meio campo. Esse é o gol de pato para ganso. É o gol de pato para ganso que todo mundo fala aqui. Eu vou mudar a conversa. Não querendo mudar de pato para ganso, mas no São Paulo isso funciona. Né? O pato lança o ganso e o ganso lança o Luiz Fabiano. Entendeu como é que é? Entendi, claro. Então o bom senso... De pato para ganso. De pato para ganso, você entendeu o que eu quero falar. Então, meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês. CRB... Vai ser muito comum de pato para ganso, de ganso para pato? Vai ser... É engraçado. Bom, agora, segue o jogo, vai. O CRB é um time diferente daquele outro que teve aqui, na primeira fase. Então, vamos deixar bem claro que o CRB é um pouquinho mais forte, é um pouquinho melhor, um time mais organizado, né? E jogando lá, evidentemente, vai estar o estádio lotado, o alagoano é louco por futebol, e infelizmente lá onde foi terra de muita gente boa, né, para bater na bola, hoje em dia não é a mesma coisa, mas os caras vão querer ver o São Paulo. Eu me lembro que o São Paulo, na década de 70, era chamado de Valdir Soriano. Estava em crise, ia jogar no Nordeste, estourou no Nordeste. O Valdir Soriano era um cantor, para quem não sabe, né? Que só o mais brega que eu já vi na minha vida era esse Valdir Soriano. Cantava com chapéu. Eu não sou cachorro, não. Né? Essa famosa música dele. O Celso canta no show. O Celso canta no show dele. Eu acho que vou fazer uma versão. Vai fazer uma versão. Brincando, obviamente que não. Com todo respeito, heavy o estilo metal. não. O estilo não. A versão heavy metal. Mas de qualquer forma, o São Paulo ia pro norte e estourava no norte. Fazia gol pra caramba e voltava goleando. Então todo mundo estava em crise, vamos jogar no norte. Era uma maneira de falar. Isso nos anos 70, 80, né? São Paulo só estourava no norte, Valdir Soriano. Quem sabe agora, hoje não acontece a mesma coisa, mas eu acho difícil. CRB é um bom time e acho que vai ter segundo jogo, Celso, na minha opinião. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta de hoje é sobre o futuro de Allan Kardec, essa novela, né? Você acha que o Allan Kardec deve renovar com o Palmeiras? Sim ou não? Acesse o site, vote. Todos os jogadores do Palmeiras fazendo campanha pelo Allan Kardec. O que você acha, Chicão? Deve ficar ou não? Você vê que até o Ganso elogiou o Allan Kardec. Ele que jogou com o Allan Kardec no Santos, né? Quase foi campeão da Libertadores ao lado do Allan Kardec, certo, Celso? Me fala a memória. Jogavam bem. Foi. Então, quer dizer, que até ele está elogiando. Então, se o Palmeiras não renovar, o São Paulo entra na fita, sem dúvida nenhuma. Os outros clubes, Cruzeiro entra na fita. Parece que também andou... Eu não sei não, viu? Porque o William está brigado lá com o Cruzeiro e eu não sei não se o William não volta para o Corinthians, o atacante. Isso é uma notícia que nós vamos dar aqui no decorrer do programa. Então, talvez o Allan Kardec vá para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem bala. Está comprando todo mundo. Eu, sinceramente, apesar de estar enrolada a negociação, eu acredito que ele vai permanecer no Palmeiras. Tomara que permaneça, que deu certo no Palmeiras, né? O que dá certo é time que se ganha não se mexe. A melhor coisa o melhor ditado do futebol é esse. Bom, ontem teve bola rolando pela Copa do Brasil. Em Santa Catarina, o Joinville acabou ficando pelo caminho. Já em Curitiba, a Ponte Preta conseguiu um bom resultado fora de casa contra o Paraná Clube. Veja os gols. Na Vila Capanema, a Ponte Preta saiu na frente do Paraná depois da falha do zagueiro Briner. Adrianinho fez 1-0 Macaca. A equipe da casa foi para cima e arrancou o empate com o Anderson Rosa de cabeça. Final 1-1. No jogo de volta em Campinas, a Ponte joga por um empate sem gols.
Ainda no sul do país, o Joinville recebeu o Novo Hamburgo precisando da vitória para avançar. Mas foi o time gaúcho que fez o primeiro com o Júlio Santos. O Jack conseguiu a igualdade só aos 11 do segundo tempo com um belo gol do atacante Jael, 1-1. Aos 40, Eliomar recebeu livre, tirou o goleiro e marcou o gol da classificação do Novo Hamburgo. Nos acréscimos, Jael marcou de pênalti, mas o gol não foi suficiente para evitar a eliminação do Joinville. 2-2 placar final. Um novo susto é o que o Fluminense quer evitar daqui a pouquinho no jogo contra o Tupi, em Juiz de Fora, Minas Gerais, pela segunda fase da Copa do Brasil. Depois de estrear no torneio com uma derrota por 3-1 diante do Horizonte do Ceará e vencer no jogo da volta por 5-0, a equipe das Laranjeiras busca fazer uma partida mais tranquila nesta noite. O Fluminense tem apenas um desfalque para o jogo de logo mais contra o Tupi, em Minas. Elivelton não joga, mas a solução Cristóvão Borges já tem. É o Wellington que vai jogar. Ele vai começar jogando. Wellington Carvalho se junta aos titulares do Flu para tentar vencer e, quem sabe, eliminar a partida da volta. Temos chance de ganhar. Essa coisa de eliminar é um pouco de soberba ficar falando disso, não. Temos que ir lá ganhar e, se jogar bem e merecer, acontece. Passando de fase ou não na Copa do Brasil, no final de semana tem o Palmeiras pelo Brasileiro. O objetivo é fazer o simples para tentar a segunda vitória na competição. Esses dois jogos, procurar focar, já conversamos sobre isso, que nós não temos que inventar nada. Quanto mais simples, mais eficientes seremos. E estamos fazendo bem, estamos fazendo simples e com qualidade. Ainda nessa semana, o Fluminense deve fechar 3 reforços para a temporada. Os nomes não foram divulgados, mas já se sabe que são 2 zagueiros e 1 volante. E, meu caro torcedor do Palmeiras, se você não tiver absolutamente nada para fazer, você coloca nesse jogo. Esse jogo parece que é mais cedo, né? Uhum. Vai lá na TV aí, quem tiver a TV por assinatura, vai lá dar uma espiadinha, porque esse jogo começa mais cedo. Quem é o próximo adversário do Palmeiras no sábado? Quem? Fluminense. E vamos ter no Pacaembu, né, o jogo dos 2 maiores centroavantes do país, na minha opinião. Fred de um lado e Allan Kardec de outro. Os dois vão fazer um duelo à parte, né? Quem será que fará mais gols? Mas isso fica para sábado. Então, o palmeirense, para saber como é que está o Fluminense, se dá para ganhar o jogo aqui e tal, né? Como é que deve jogar, assista e veja esse jogo aí. É um jogo chinfrim, que deve ganhar o Fluminense, mas é sempre bom ver o adversário jogar. Que horas que a gente vai falar do Real e do Bayern, hein? Daqui a pouco, Michele. Daqui a pouco. Porque alguém ontem falou que é da Bayern, né? Falou. Espere, tem um jogo da volta. Bom, eu sei o que eu falei. Eu falei no confronto. Eu falei Real Madrid. Mas eu falei no confronto. Não. O confronto não acabou. O que importa é o jogo de hoje. Não é o jogo de hoje. Mas não acabou. Então eu vou desenhar para você uma partida de 180 minutos. 90 minutos se foram hoje. Faltam uns 90 minutos. Ele não quer que... Ou 120, dependendo do que acontecer. Bom, é o seguinte, hoje deu Real Madrid. Ele falou que é da Bayern. Bom, Série B. Eu me lembro muito bem que em 2010... A Espanha perdeu aqui na abertura da Copa para a Suíça, no primeiro jogo. Fizeram um estardalhaço aqui. Porque o Celso falou que a Espanha ia ser campeã e tal. Fez um estardalhaço. O que aconteceu ao final da Copa? Deu Espanha. Pronto, não preciso falar mais nada. Ganhou de 1-0, ganhando na Bacia das Almas, deu Espanha. Série B, uma partida abriu ontem a segunda rodada da competição. Em casa, o Avaí perdeu de virada para o Bragantino. O time catarinense ainda não pontuou na competição. Em Santa Catarina, Avaí e Bragantino se enfrentaram pela segunda rodada da Série B e o time da casa abriu o placar aos 24 do primeiro tempo com Antônio Carlos de cabeça, 1-0. Aos 37, Fabiano aproveitou o desvio na barreira na cobrança de falta e deixou tudo igual. Já no segundo tempo, a 6 minutos do final, Guilherme Matias usou a cabeça para virar o jogo e definir o placar. Avaí 1, Bragantino 2. E é isso aí, Celso Cardoso, Daniel Hortêncio. Beijo pra você, Nini, saudades. Copa Libertadores da América já tem time classificado para as quartas de final. É o Bolívar, que nas oitavas eliminou o León do México, Algoz do Flamengo na fase de grupos. Jogando em casa, o Bolívar começou a partida contra o León do México em marcha lenta e viu o adversário abrir o placar logo aos 6 minutos com Arizala, 1-0.
Mas o time da casa se valeu do regulamento, conseguiu um empate aos 37 com o Eguino e segurou o resultado até o final. Como a equipe havia empatado o jogo de ida por 2-2, os gols fora de casa classificaram os bolivianos às quartas de final. Quem diria, hein? O Bolívar. Bolívar. Bolívar chegou nas quartas de final. Chegou na O Celso falou que não ia chegar. Não disse isso. Mas veja só, o Bolívar nem a mãe zebra. do dono do time... Aliás, o Evo Morales estava no estádio, feliz da vida, todo orgulhoso. O Evo Morales, né? Do time e tal. Porque veja só, o Bolívar nunca conseguiu ir muito longe da Libertadores, não. Tem a altitude como grande trunfo, mas fora de casa, veja, o Santos enfiou uma goleada sonora. 5-1, 5-0. Não foi mais, acho que foram 7 ou 8. Foi a época do Neymar, né? Pois é. E ele estava num grupo, tinha o León, o próprio León mexicano, tinha o Flamengo, arrumou uma baita encrenca aqui para o Flamengo no Maracanã, venceu em La Paz, se classificou no grupo e depois, ontem, contou com a sorte também, é verdade, porque o León foi melhor, principalmente no primeiro tempo, mas é um time que falha muito, esse time mexicano. Aí o Bolívar achou esse gol e está nas quartas de final. Para a alegria do Evo Morales e também da colônia boliviana que mora aqui no Brasil, que, aliás, é muito grande, eu diga-se de passagem, cresceu muito nos últimos tempos. Eu respeito muito o povo boliviano, Celso, porque o povo boliviano trabalhador. Sofrido. É um povo sofrido. Muita gente aceita fazer até trabalho meio escravo, né? Em fundo em porão, mora né, em condições precárias, principalmente na Argentina, Buenos Aires, lá que você gosta tanto. Aqui também não é diferente. Lá fazem um trabalho escravo danado lá, eles fazem. Ganham um pouco para costurar bandeira, fazer camisa pirata, esse tipo de coisa. Lá na Argentina eu vi muito. E é sofrido o povo boliviano. Aqui também, eles passada na Zona Leste, você vai ver bastante. Mas se você, infelizmente. Se você pega, você vê que é um povo trabalhador, é um povo direito, é um povo legal. Tem grandes pensadores bolivianos, né? Então eu acho que grandes poetas sabem trabalhar bem a língua, então é um povo muito capaz. Então é uma, vamos dizer assim, é um tributo a esse povo, né? Esse Bolívar chegar tão longe. Mas eu acho que não passa da próxima fase, mas enfim, paciência, chegou. Agora, você vê como que é essa Libertadores. Essa Libertadores é zebra em cima de zebra. Eu nunca vi um campeonato tão idiota como esse, um negócio impressionante. O campeonato mais imbecil do mundo é essa Libertadores da América. Bom, hoje tem brasileiro disputando as oitavas de final da Libertadores. O Atlético Mineiro enfrenta o Nacional da Colômbia em Medellín. O lateral Marcos Rocha, o volante Josué e o meia Dátolo desfalcam o elenco do Galo para o duelo desta noite. Em compensação, o treinador Paulo Autori poderá contar com a volta do artilheiro Jô para tentar manter a invencibilidade no torneio. Mal a cobrança em cima do atacante, até porque ali no ataque eu fiz a maioria dos gols. O Tardelli tem ciência de que tem que voltar a fazer gols, é um grande jogador, tem a nossa confiança, o Fernandinho também. Então é ter calma, ter tranquilidade, porque os gols vão voltar a sair. O estádio vai estar lotado, mas dá para ver que não é aquele caldeirão, né? O estádio é um pouco, a torcida fica um pouco distante do... Isso pode ser um ponto a favor, né? Verdade, não tem aquela pressão, diferente de alguns estádios que a gente já jogou, exemplo do Nils ano passado, que foi uma pressão muito grande. Então já é um ponto a favor pra gente, né? Então como eu falei, tem que ter inteligência, um pouco mais do que o ano passado, do que os últimos jogos que a gente está tendo fora de casa, para poder sair com resultado bom e se puder fazer gols, que é melhor. O Grêmio enfrenta o São Lourenço em Buenos Aires, na Argentina, terra do Celso, sob muita pressão. A equipe de Anderson Moreira começou bem a temporada, mas a goleada por 4-1, que culminou na perda do título gaúcho para o rival Internacional, parece não ter sido superada pelo clube e muito menos pela torcida. Para completar, o Grêmio não contará com jogadores importantes, como o zagueiro Rodolfo, o lateral direito Wendel e o meia Alan Luiz, jogador emprestado pelo São Lourenço, que não poderá jogar por questões contratuais. O time tem que entrar com muita inteligência. Acho que é muito importante não receber gol e tratar de agarrar a oportunidade que tengamos na frente, fazer dano aí e depois jogar com inteligência, taticamente tratar de não deixar que eles joguem. Depois nós vamos ter que tratar de fazer pelo menos um gol para já definir em casa.
Embora seja uma decisão em 180 minutos, não podemos dar nenhuma vantagem ao rival, ainda mais como visitante. Vamos tentar fazer um bom jogo, levar um resultado positivo, sempre tentando fazer gols para ter tranquilidade na volta. Eu acho que o time tem 25, 30 jogadores que qualquer um pode jogar. Vai ser o máximo esforço possível para tratar de ajudar o time e depois o rendimento se vê aí. Acho que o time está bem, está tranquilo, está confiante de sacar um bom resultado. Bom, é uma parada dura jogar com o São Lourenço na Argentina, que pese o jejum. Jejum não, né? O São Lourenço é o único grande da Argentina que jamais conquistou a Libertadores da América, disso o Chico Lang entende muito bem. Um passado que já ficou para trás, né, Chico? Já sabe o que é comemorar um título da Libertadores. Só que o São Lourenço, o torcedor do São Lourenço ainda não sabe. Mesmo assim, é muito difícil jogar lá. Sinceramente, eu não sei dizer quem tem parada mais difícil, se é o Atlético Mineiro que joga em Medellín contra o bom Atlético Nacional ou se o Grêmio contra o São Lourenço, que o Grêmio fez uma boa Libertadores, uma boa primeira fase. O problema é a cacetada, né, que levou do Internacional na final do Campeonato Gaúcho. Aí aquela história, campeonato regional não tem muita importância. Aí você leva de 4-1 do maior rival. E aí o caldeirão ferve lá nos bastidores do clube, quer dizer, então eu acho que o Grêmio entra pressionado para fazer um bom resultado, até para pagar aquela final com o Internacional. Mas vai ser jogo muito difícil, tanto para o Grêmio como para o Atlético Mineiro. Não, para mim, uma surpresa de um desses dois times, aliás, para mim, uma vitória de um desses dois times vai ser uma grande surpresa. São jogos difíceis, mas você vê a moleza que vão pegar na próxima fase, que é a Bolívar, né? Então, eu acho que hoje um resultado, um empate fora de casa, é muito bem visto, né? Muito bem aceito. Agora, de preferência, um empate com gols, né? Você pega o São Lourenço, é argentino. O time argentino é chato de jogar. Muito. É muito difícil de jogar contra o time argentino, porque eles fazem pressão, eles botam um gambá no vestiário. Ou se não é gambá, cheiro de gambá no vestiário tem. Não sei o que esses caras fazem. Enfim, os estados lá parecem pastos. Soltar uma vaca, ela vai adorar. Aquela vaca que estava lá no que o Silvestre, aquela amiguinha do Silvestre, que estava lá no Itaquerão. Se soltar ela lá, ela vai ficar gorda pra caramba, porque é igualzinho a um pasto. Mas, enfim, são jogos difíceis, né? Eu acho gozado que o padrão FIFA não vai chegar nunca na Libertadores, né? O dia que chegar o padrão FIFA na Libertadores, tem que vender metade do país para pagar o estádio. Aqui precisa fazer Copa do Mundo na Argentina, fazer Copa do Mundo Não, tô sendo irônico. Padrão FIFA é só quando você tem Copa do Mundo acontecendo. Copa do Mundo na Argentina com aquela crise que tem naquele país que... Não, muito diferente do Brasil. Não dá pra fazer nada. Você compra hoje um peixe com... você compra por um peixe por $12. Você estava lá, é um absurdo. Agora, você veja bem, o padrão FIFA deveria chegar sim também na Libertadores da América, né? Também na Libertadores da América. Chegou aqui no Brasil por causa da Copa, mas devia dar um jeito de chegar lá também. Nem que a FIFA gastasse uma graninha. Copa do Mundo. Depois de passar por São Paulo e Curitiba, a comitiva da FIFA e do Comitê Organizador Local do Mundial visitou hoje a Arena Pantanal, em Cuiabá. Essa vai ter bastante uso. Assim como nas cidades visitadas ontem, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, elogiou o estádio, mas fez cobranças. O francês pediu que o processo de instalação dos assentos seja acelerado e completo até o próximo dia 5 de maio. 15 mil assentos ainda não foram colocados na Arena Pantanal. E isso não deverá ser feito a tempo da partida entre Luverdense e Vasco, marcada para o próximo final de semana. Não vai dar tempo, final de semana, 15 mil assentos não vai dar mesmo. Apesar desse atraso, o Valk afirmou que está satisfeito com os preparativos na capital mato-grossense. Ele vai falar o quê, né? Quer dizer, ele aproveita, ele morde e assopra. Gente. Dá o cutucão com toda a razão. E Chico, eu sei que você ficou revoltado quando ele disse que o Brasil merecia um pontapé no traseiro pela organização da Copa do Mundo. Isso lá atrás. Concordo que ele não foi muito elegante. Poderia ser mais polido, poderia ter sido mais educado. Mas que ele tem razão, ele tem, Chico. Ele já estava prevendo essa situação, que é vergonhosa.
vergonhosa. Estádios que estão aí à beira da Copa do Mundo, prestes para começar o torneio, com 15, 16 mil assentos para serem colocados ainda. Ô Celso, é o seguinte, quem não tem competência não se estabelece. E é o caso do brasileiro na Copa. A FIFA que não escolhesse o Brasil. É simples. Isso aí. Se você vai escolher um país de terceiro mundo, qualquer país, não é só o Brasil, não. Tirando o México, eu acho que é um país que está bem grudado lá, ou o Canadá, que está bem grudado nos Estados Unidos, tirando dali, do México para baixo, nenhum país tem condições de fazer a Copa do Mundo. Quiseram fazer uma Copa na América Latina para fazer política e agora quebraram a cara. Se fosse na Argentina, iam quebrar a cara, Bolívia ia quebrar a cara, Venezuela ia quebrar a cara, todo mundo ia quebrar a cara. Então não fizessem a Copa aqui. Já sabe que aqui é terceiro mundo mesmo, como fizeram na África, que é outro terceiro mundo também. Então vai fazer na China, vai fazer em outro lugar. Não vem aqui encher o saco, agora vai ficar cobrando. Não vai ficar pronto, nenhum estádio vai ficar pronto. Pode ficar sossegado. Começou hoje a votação no site da FIFA para escolher as frases que estarão nos ônibus que transportarão os jogadores das 32 seleções que participarão da Copa do Mundo. Cada país tem 3 opções de frases e a mais votada estará estampada no vidro do ônibus de cada time. Para o Brasil, as opções são, ó, presta atenção, Celso Cardoso e Chico. Engata a cesta, Brasil. Engata a cesta, Brasil. A marcha, né? Não na nossa casa. E preparem-se, o Hexa está chegando, tem que ser essa, porque as outras são meio estranhas. Eu também gostei. Seu carro tem 6 marchas, por exemplo? Engata a cesta, Brasil. A cesta não é a ré? Não, sexta não. Tem sexta marcha, tem carro com sexta marcha. Não, os Fórmula 1 todos têm sexta marcha. Tem já carro com sexta marcha também, andando em São Paulo. Eu não sei, Só que é difícil engatar a sexta, né? Tem que estar no carro dela, a sexta marcha é a ré. Você imagina o que ela deve bater esse carro que ela tem, né? E o marido vai lá e paga as raspadas, né? Amor! O salame vai lá e paga. Essa foi sensacional. A sexta marcha não é a ré. Olha aqui, ó. Olha da Argentina. Porque meu carro não tem. São 5 marchas e a ré, que é a sexta. Piora. Vamos seguir. Muda. Só quero falar da Argentina. As 3 da Argentina são bonitas pra caramba. Argentina, paixão pelo futebol. Não somos um time, somos um país. Muito bonito. Essa aí. O sonho de um país está em trânsito. Essa é mais bonita essa também. Porque é o ônibus andando, né? Alda Bosnia, ó, que legal. 11 dragões, um sonho. Unidos pela vitória. Mas legal é a do Chile. Uma tá a do Chile, ele ouve isso todos os dias, o nosso editor, que é chileno. Tititi, lelele, viva Chile. Nada original. Olha também. aqui, ó, Camarões, só essa aqui para encerrar. Olha aqui, ó, só essa para encerrar. Camarões, olha que bonita frase. Zezinho, você que é um irmão de cor lá dos Camarões. Um leão sempre será um leão, Zé. Olha que frase bonita. Bacana, né? Que o símbolo deles é um leão, Camarões. Somos leões invencíveis. Essa é bonita. Vamos, leões indomáveis, vamos. Legal, né? Melhorou. Bom, mas as do Brasil, vocês gostaram de qual? Eu gostei da última. Você escolheu, que eu achei legal também. Menos pior. Vôlei. A conquista inédita da vaga para a decisão da Superliga Feminina ainda rende muita comemoração no SESI São Paulo. Em meio a tanta ansiedade, as meninas da equipe paulistana procuram manter um alto nível de concentração para enfrentar o Rio de Janeiro de Bernardinho. O repórter Felipe Boril acompanhou os preparativos para a final, que acontece nesse domingão. Chegou a hora, a ansiedade não está cabendo dentro dessas meninas. Também não é para menos. Pela primeira vez na história, o SESI consegue uma vaga para a final da Superliga Feminina e quebra uma hegemonia de 9 anos do Osasco e do adversário deste final de semana, o Rio de Janeiro. É a primeira vez do SESI, né? Então, ao mesmo tempo que tem jogadoras aí experientes, acostumadas a chegar à final de Superliga, tem gente que é a primeira vez. Então, é uma mescla de ansiedade, né, com concentração e tudo mais que a gente precisa para estar numa final. É claro que bate uma ansiedade e tudo, mas o trabalho é muito maior, porque são várias situações externas que podem influenciar dentro de quadro. Temos que cercar de tudo quanto é lado para que isso aí não aconteça, né? E a ansiedade a gente tira um pouquinho com o treinamento, né? É tanta ansiedade que o tempo não passa. Chega o Natal, mas não chega o domingo. Uma final que antes mesmo de começar já causa polêmica. Confusão criada pela Confederação Brasileira de Vôlei, que transferiu o local da decisão.
já estava definido que a final da Superliga seria disputada no ginásio do time que teve a melhor campanha durante a fase de classificação. Portanto, o Osasco. E aí sim, aqui no estado de São Paulo. Mas a CBV resolveu mudar a regra no meio do campeonato e colocou o Rio de Janeiro como palco da decisão. Pra gente, né, por ser de São Paulo, seria melhor aqui, mas vou te falar que a gente estava tão focado nessa final, semifinal, querendo passar tanto que vamos pegar avião, vamos estar com menos torcida do que seria em São Paulo, mas a gente está feliz, é a regra, eles mudaram e, enfim, nós vamos para lá com tudo. Eu acredito que nada mais justo do que levar uma decisão para quem fez a melhor campanha, né? E nós vamos estar jogando num palco que é templo do esporte, né, que é o Maracanãzinho, é digno de tantas grandes finais. E para ser campeão nós temos que jogar em qualquer lugar, já ganhamos lá, já perdemos em outros lugares. Então o momento é que vai falar e a gente vai estar preparado para jogar lá a grande final. Além de enfrentar o multicampeão Rio de Janeiro, a dificuldade aumentou um pouquinho. A final da Superliga deste ano terá apenas um jogo. Qualquer bobeada pode ser fatal. Muito mais complicado, você não dá para entrar devagar, né? Não tem dia ruim, tem que acordar, principalmente pela manhã, fazer um bom café da manhã, já estar preparado e aquecer o corpo para ir com tudo, né? Porque é um jogo só, não tem tempo. Começou desconcentrada para buscar é difícil e não tem outro jogo, é um só. Uma equipe jovem, mas muito experiente. O jeito é soltar o braço e defender o que vem pela frente, se quiser ser campeão, com apenas 3 anos de idade. A gente aqui está comentando ainda das frases dos países, isso daria um programa à parte, né? A Michele gostou do México, que é curtinha a frase. Ela gostou da sexta. Ela gostou da... Não, é curtíssima a frase. Aqui, ó. Cantando Cielito lindo, os corações se unem para sermos campeões. Ó, mexicanos. Não, mas o mais legal de... Vai ser uma legenda. Não, mas o mais legal de tudo é, seu carro tem 6 marchas? Tem 5 e a ré. Tá certo. Dá licença, ué. Tênis mulher, em casa. Não tem obrigação de conhecer mecânica. Nem eu sabia, você falou que o carro de Fórmula 1 já tem 8 marchas. Eu estava na 6ª. Ué. Então, quer dizer... Olha, obrigado, ninguém nasceu sabendo. Sabe o que é? O Celso não é humilde. Ele se dá bem com o pessoal do São Paulo, tá? É só isso que eu digo. A gente tem que ser humilde. Não apela. Tem que ser humilde. Não apela. Tênis. Basquete, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu Palmeiras e São José por uma briga entre atletas do Verdão e torcedores do São José no final da segunda partida entre as equipes pelos playoffs do Novo Basquete Brasil. Na ocasião, alguns torcedores do time do interior provocaram e teriam atirado objetos e cuspido no armador Maxi Stanek do Palmeiras enquanto ele recebia atendimento médico. Revoltados, os atletas palmeirenses partiram para cima desses torcedores e pela confusão os 2 clubes serão multados em R$5.000 e o São José jogará os 2 jogos em casa com o Brasília pelos playoffs do NBB de portões fechados. Já pelo Palmeiras, o técnico Betão foi punido com 5 jogos de suspensão, enquanto os atletas Igor, Rodrigo, Thiagão, Marcão e Átila foram suspensos por 3 partidas. 2 membros da diretoria do Palmeiras também foram suspensos. Amanhã, a partir do meio-dia, tem Super Esporte. Veja os destaques do programa desta quinta-feira. Olá, Michele. Olá para você ligado no Gazeta Esportiva. Amanhã, meio-dia, tem Super Esporte. E o nosso programa vai trazer tudo sobre o jogo dessa noite entre São Paulo e CRB de Alagoas pela Copa do Brasil. Tem também as notícias de Palmeiras, Corinthians, Santos e ainda o duelo entre Real Madrid e Bayern de Munique pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Mas calma que não acabou não, hein? Tem também o troféu Maria Lenk de natação com César Cielo em ação. É amanhã, meio-dia, aqui no Super Esporte. Te espero. Atenção! Amanhã tem a estreia do nosso Hangout do Google Plus em novo dia e novo horário. Sabe quando vai ser, Celso? Não sei. Chico? Eu sei. Quando? Amanhã. Amanhã, muito bem. A partir do 12h40, Chico Lang. Ah, que bom. Logo depois do Super Esporte com a Anitta, você pode fazer parte da nossa super mesa esportiva e bater um papo com a nossa equipe. Amanhã participaremos eu, glorioso Chico Lang, meu super companheiro, e mais 3 membros da nossa equipe, tá certo? Quem será? Quem serão os 3 membros? Eu Veremos sei. amanhã. Carol. O Guilherme vai?
O Guilherme, Caio? O Guilherme Dançarino Camarda. E o primo Rosquinha, não? O primo... E o Caio Ribeiro. Poltronieri. Poltronieri. Não, Caio Ribeiro não. Caio Ribeiro. Não, Caio Ribeiro é o Caio da Globo. Poltronieri. Não, é o Poltronieri, é o outro Caio. Mais competente que o da Globo. É o Eu Não Caio. Só que não joga bola. Não joga? Não joga nada. Acesse, então, para você acompanhar o nosso bate-papo, 12h40, google.com/Mais TV Gazeta, participe. E agora, Chico Lang tem um recado bacana para você. Muito bem, Chico Lang. Corinthians, o meio-campo Petrus mal chegou à equipe de Mano Menezes e já deixou uma boa impressão no primeiro jogo que vestiu a camisa alvinegra. E se depender do bom humor, não vai demorar muito para ele conquistar a fiel, não. Nesta manhã, Petrus conversou com a imprensa e arrancou risadas dos jornalistas ao explicar a origem do nome dele. Parece grego, né? Petrus. É Pedro. O repórter Garrafa esteve lá. Recém-chegado do Penapolense, Petrus foi a grande novidade do Corinthians na estreia do Brasileirão, jogando como titular contra o Atlético Mineiro em Uberlândia. Até o próprio jogador se surpreendeu com essa situação. Particularmente, fiquei muito feliz com a minha apresentação, até porque treinei muito pouco na equipe titular e é claro que existe uma falta de entrosamento, mas tanto o Mano quanto os meus companheiros me passaram muita tranquilidade para eu poder desempenhar o meu papel. Para a crítica, Petrus foi um dos melhores jogadores em campo naquela partida. E com alguns dias de Corinthians, sua vida mudou bastante. Você vai na rua, você não consegue mais comer, você não consegue ir ao banco, você é reconhecido toda hora. Mas isso também é gratificante, é fruto do trabalho. E isso é a principal mudança. Apesar de todo o assédio natural para quem tem um bom começo jogando pelo Timão, Petrus faz questão de manter a humildade. Eu acho que o mais importante é que eu mantenha a minha humildade, que foi o que me trouxe aqui, a minha perseverança e o meu trabalho. Provavelmente no próximo domingo, Petrus continue trabalhando entre os titulares, até porque Renato Augusto ainda está no departamento médico se recuperando de lesão. E mesmo com pouco tempo de Timão, Petrus sabe que no final de semana, uma vitória em casa é quase obrigação. Afinal, para sonhar alto no campeonato nacional, não se pode desperdiçar pontos em casa. A gente precisa vencer não só pela pressão, mas para começar a dar essa largada bem na competição. A gente sabe que as equipes vão se reforçar depois dessas 9 rodadas e o quanto maior o número de pontos a gente fizer nesse início, isso vai nos dar uma margem para o final, quando as equipes estiverem reforçadas. Petrus chegou, estreou, já concedeu coletiva, mas ainda não sabemos como surgiu o seu nome. É feio o primeiro lugar. Meus pais, acho que estavam brigados, né? Quando... na verdade o nome do meu pai é Petrônio, também é feio, e o apelido dele era Petrus. E o meu pai queria colocar meu nome de Petrônio II, ia ser muito pior. Vocês estão rindo, mas é sério. É sério. Imagina aí, uma coletiva com Petrus II. E aí minha mãe teve um segundo de consciência e não tem condições de... Não, vamos colocar pelo menos seu apelido, Petrus, é um nome pelo menos mais fácil de falar. E graças a Deus não foi Petrônio II, né? Parece até brincadeira, mas é a verdadeira história. Ele queria colocar meu nome de Petrônio II e minha mãe, num minuto de consciência, acho que Deus tocou o coração dela e me deu essa oportunidade de pelo menos chamar Petrus, né? Olha, eu acho que você devia ter orgulho de chamar Petrus. O meu filho mais velho, aquele que está internado, chama Pedro. E Petrus é Pedro. E o Pedro é por quê? Porque é o sinônimo masculino de pedra. Quando Jesus vira para São Pedro e fala, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarás a minha igreja, ele fala exatamente porque o Pedro é uma pedra. E a pedra é a base de tudo, a base da construção. E espero que você seja a base desse time sem vergonha do Corinthians e justifique o seu nome grego, latino, bíblico. Petrus, vai com Deus, meu filho. Boa notícia para o palmeirense. O ídolo Oberdan Catani recebeu alta nesta quarta-feira. Ele estava internado desde a semana passada, quando realizou um procedimento cirúrgico no coração.
E falando em ídolo, quem está no coração dos palmeirenses nos últimos tempos é Allan Kardec, que ainda não tem a permanência segurada no Verdão. O parceiro dele no ataque palmeirense, o jovem Leandro, é mais um que torce para que o camisa 14 não vá embora. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Opa! Valdívia com a mão na coxa. Calma, torcedor. Alarme falso. É só uma coceirinha. Faz um ano que o mago não se machuca, apesar do olho gordo de alguns. Acredito que tenha muita gente aí esperando que eu fique no DM. Para sair falando que, de novo, tá machucado. O técnico Gilson Kleina agradece e torce sim para o Flamengo não levar o Valdívia embora. São especulações que envolvem o 10 do Verdão, assim como o Wesley, que machucou o nariz no treinamento dessa quarta-feira e que pode fazer uma plástica? Não. A partir de outubro, ele pode assinar um pré-contrato com outro clube. Jogadores fundamentais para o time alviverde. O professor nem pensa em perdê-los. O caso que mais incomoda, no entanto, nesse momento, é o do artilheiro Allan Kardec. A diretoria tem até o fim de maio para exercer a prioridade de compra. Emprestado pelo Benfica, o centroavante está valorizado e sendo muito assediado por equipes do Brasil e do exterior. São Paulo, Corinthians, Cruzeiro são alguns interessados. O parceiro dele dentro de campo, o Leandro, está preocupado. Sem dúvida, se ele sair vai fazer muita falta. Mas nós somos profissionais, nós temos que saber lidar com isso. E com certeza nós estamos torcendo muito para que ele fique. Ele é um cara que ajuda ali na marcação, marca, pega. Onde ele cai, ele marca. E fora isso, ele está fazendo muitos gols, né? Então, eu não tenho o que falar da parte negativa dele. Porém, se o Palmeiras conseguir manter o elenco intacto, a torcida pode ficar animadinha. Nós temos que brigar pelo título. Sabemos que o Brasileiro é um campeonato muito longo. Você precisa de elenco para chegar lá na frente. Nós sabemos que nós temos um elenco bom, mas nós sabemos que nós temos que trabalhar muito. O próximo jogo do Verdão é sábado à noite no Pacaembu contra o Fluminense. Porém, o começo, a estreia no Campeonato Brasileiro foi mais ou menos, apesar da vitória em cima do Criciúma fora de casa. Uma virada em cima da hora. E o Leandro não esquenta a cabeça. Se nós tínhamos que começar perdendo todos os jogos e até o segundo tempo e virar, para mim tá ótimo. O negócio é, do jeito que for, acertar o alvo. O alvo! É por isso que o Palmeiras precisa demais do Allan Kardec. Fim da enquete, você acha que o Allan Kardec deve renovar com o Palmeiras? Deu que não, 51% dos votos, mas o sim foi 48%, então tá bem apertadinho. O Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Amanhã, a partir das 6 da tarde, tem mais. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Até daqui a pouco. Ia falar uma besteira, né? Com você em sexta marcha, vai, Petros. Vai, Corinthians. Vai. Ô, Buiê!